Olha só o que aconteceu com esse caminhoneiro de 48 anos quando ele decidiu parar para ajudar uma enfermeira desesperada no acostamento da rodovia. O que você vai ouvir nos próximos minutos vai te fazer acreditar que ainda existe bondade nesse mundo e que um simples gesto pode mudar duas vidas completamente. Roberto rodava pelas estradas há 25 anos, sozinho desde que se divorciou. Acostumado com a solidão da cabine, até aquela noite chuvosa de terça-feira, quando viu uma mulher acenando desesperada no acostamento da BR-116. Ele poderia ter passado direto como tantos outros fizeram, mas algo nele disse para parar. E essa decisão mudou tudo. Mas atenção, o que aconteceu depois que ele deu carona para Marina não foi o que você está pensando. Porque quando eles chegaram no hospital e ela descobriu a verdade sobre a vida dele, o ato de generosidade que ela fez em retribuição foi algo tão bonito que vai restaurar sua fé na humanidade. Se você já ajudou alguém sem esperar nada em troca, se já foi surpreendido pela gratidão de um estranho, você precisa assistir até o final, porque o que Roberto e Marina construíram vai te emocionar profundamente. Fica comigo até o final dessa história real, porque eu garanto que você vai querer compartilhar isso com todo mundo que você conhece. E antes de começar, me conta aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essas histórias de esperança estão chegando. Meu nome é Roberto Silva, tenho 48 anos, e há mais de 2 décadas minha vida se resume à estrada, às cargas e aquele café requentado nos postos de madrugada. Era 28 horas de uma terça-feira, quando a chuva começou a cair forte na BR-116, altura de Curitiba. Eu vinha de São Paulo com uma carga de medicamentos que precisava chegar em Florianópolis antes das 6 da manhã. Conhecia aquela estrada como a palma da minha mão. Cada curva, cada buraco, cada posto onde o café era bom e onde era água suja. A visibilidade estava péssima. O limpador de para-brisa do meu Scania trabalhava no máximo e mesmo assim mal dava conta. Foi quando vi ela no acostamento. Uma mulher com uniforme hospitalar, completamente encharcada, acenando desesperada com os 2 braços. O carro dela, um Gol branco todo amassado, estava parado com o pisca-alerta piscando fraco, a bateria já quase no fim. Contei mentalmente enquanto passava. Já eram pelo menos 20 carros que tinham passado direto por ela. Eu ia ser o 21º. Afinal, a gente ouve cada história na estrada. Assalto, sequestro, golpe. Meu primo perdeu o caminhão inteiro numa armadilha dessas. Mas quando olhei pelo retrovisor e vi aquela figura pequena desaparecendo na chuva, algo apertou no meu peito. Parei o caminhão uns 50 metros à frente, peguei a lanterna e voltei caminhando. A chuva batia no meu rosto como agulhas geladas. Quando cheguei perto, ela veio correndo ao meu encontro, tropeçando na própria pressa. Por favor, pelo amor de Deus, preciso chegar ao hospital regional urgentemente. Meu plantão começou há 1h30. Estou com pacientes críticos me esperando e meu carro morreu. Já tentei pedir ajuda para mais de 15 carros, ninguém para. A voz dela estava embargada, misturando chuva com lágrimas. Marina tinha 34 anos, cabelo castanho grudado no rosto, uniforme azul encharcado e aquele olhar de quem está no limite do desespero. O crachá do hospital balançava pendurado no pescoço, junto com um cordãozinho com uma cruz. Calma, calma. Sobe no caminhão, vou te levar, sim. Mas olha, eu tenho que fazer uma entrega antes, são só 40 minutos de desvio. Depois te deixo no hospital, pode ser? O olhar de alívio no rosto dela foi algo que eu nunca vou esquecer. Era como se eu tivesse acabado de salvar a vida dela. E talvez tivesse mesmo, do jeito que aquela chuva estava. Ela subiu na cabine tremendo inteira, de frio e de nervoso. Dei uma toalha velha que eu tinha ali. Seca esse cabelo, senão vai ficar doente. Tem um casaco velho aí atrás no beliche, pode pegar. Dentro da cabine aquecida, Marina foi se acalmando aos poucos. Ela enrolou-se no meu casaco velho de flanela, como se fosse um cobertor. O cheiro de café requentado e diesel deve ter sido estranho para ela, mas ela não reclamou. Você não faz ideia do que isso significa para mim, ela começou a falar, a voz ainda trêmula. Tenho 3 pacientes entubados hoje na UTI. Um senhor de 70 anos que está lutando contra a Covid, uma moça de 28 com complicações de parto e um menino de 15 anos que sofreu acidente de moto. A equipe está reduzida.
Só tem mais 2 enfermeiras. Se eu não chegar, elas não vão dar conta sozinhas. Percebi que aquela mulher carregava um peso que ia muito além de um plantão perdido. Tinha algo naquele jeito dela falar, na preocupação genuína com aqueles pacientes, que me tocou. Trabalhas há muito tempo como enfermeira? Perguntei, mais para distrair ela do nervosismo do que por curiosidade real. E aí ela começou a contar. 15 anos de profissão. Começou novinha. Com 19 anos, logo depois que a mãe morreu de câncer de mama. Minha mãe ficou 6 meses internada. Vi ela definhar aos poucos, sentindo dor, com medo. Mas as enfermeiras que cuidaram dela foram verdadeiros anjos. Faziam carinho no rosto dela quando ela chorava de dor. Seguravam a mão dela de madrugada quando eu não podia estar lá. Aquilo mudou minha vida. Decidi que queria ser como elas. Queria cuidar de gente como cuidaram da minha mãe. Fiz a entrega no depósito em tempo recorde. Normalmente eu parava para tomar um café, trocar ideia com o pessoal, mas dessa vez nem desliguei o motor. Voltei direto para a estrada. Marina tinha adormecido no banco, enrolada no casaco, a respiração finalmente calma. Quando ela acordou, já estávamos a 15 minutos do hospital. Desculpa, dormi, ela disse, esfregando os olhos. Faz 2 dias que não durmo direito. Plantões dobrados para cobrir colega que está de atestado. Por que você faz isso com você mesma? Te perguntei. Trabalhar tanto assim? Marina olhou pela janela, vendo as luzes da cidade começarem a aparecer. Crio meu sobrinho sozinha. Gabriel, 12 anos. A irmã dele, minha irmã mais nova, morreu num acidente de carro há 3 anos. O pai da criança nunca quis saber do menino. Então sobrou para mim. Aquele gol quebrado ali é tudo que eu tenho. Tô devendo 3 prestações. Os plantões duplos não são escolha. São necessidade, engoli seco. De repente, minha vida solitária na estrada pareceu moleza perto da realidade daquela mulher. Deixei Marina na porta do hospital às 2h17 da manhã. Ela desceu correndo, mas antes de fechar a porta se virou e disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Roberto, você salvou vidas hoje. Não só a minha, mas a dos meus pacientes também. Quando você voltar por aqui, me procura. Quero te agradecer de verdade. 3 semanas se passaram. Eu tinha feito aquela rota mais umas 4 vezes, mas sempre passava direto por Curitiba, sem coragem de parar. Até que numa quinta-feira, às 6h da manhã, algo me fez estacionar o caminhão no estacionamento do hospital. Nem sei explicar direito o porquê. Entrei na recepção meio sem graça, com meu macacão sujo de graxa, boné velho na cabeça. Perguntei pela enfermeira Marina da UTI. A moça da recepção me olhou de cima a baixo com aquela cara de desconfiança, mas ligou para o andar de cima. Quando Marina apareceu no corredor, ainda de uniforme terminando o plantão, o cansaço no rosto dela desapareceu num segundo. Roberto, você voltou. Espera aí, por favor, não vai embora. Ela desapareceu correndo e voltou 10 minutos depois, já sem o uniforme, com uma sacola térmica na mão. Olha, eu não sabia se você ia voltar, mas toda vez que faço comida em casa, faço uma marmita extra, só por precaução. Hoje tem estrogonofe com arroz e batata palha. Fiz do jeito que caminhoneiro gosta, bem temperado e com bastante carne. Sentamos num banco ali mesmo na recepção. Abri a marmita, e o cheiro era de comida caseira de verdade, aquela que você só sente em casa de mãe ou avó. Fazia uns 5 anos que eu não comia algo assim. Na estrada é sempre aquele prato feito requentado de posto ou miojo na cabine. Marina, você não precisava. Falei com a boca cheia, sem nem conseguir esconder o quanto estava bom. Precisava sim. Você me ajudou quando todo mundo passou direto. Isso não se esquece. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou que tinha conseguido renegociar a dívida do carro. Vendeu umas coisas em casa. O Gabriel estava bem, tirando notas razoáveis na escola. Mas ela se preocupava porque o menino não tinha amigos, era muito na dele. Eu falei da minha vida também, do casamento que acabou há 8 anos, porque eu vivia mais na estrada que em casa. Do filho de 22 anos que não falava comigo há 3, que me culpava pelo divórcio. Da solidão que dói mais que qualquer cansaço físico. Daquelas noites na cabine do caminhão, onde você só tem os próprios pensamentos para fazer companhia. E nem sempre eles são bons. A partir daquele dia, toda vez que eu passava por Curitiba e comecei a escolher rotas que passavam por lá cada vez mais, parava no hospital. Às vezes levava um bolo de fubá que comprava numa cidadezinha do interior.
Outras vezes, pão de queijo ainda quente. Ela sempre tinha uma marmita esperando, café fresco e aquela conversa boa que fazia as horas passarem voando. 4 meses depois daquele primeiro encontro, Marina me fez um convite diferente. Roberto, o Gabriel está precisando de ajuda com matemática. Ele está com nota vermelha e eu não consigo ensinar porque trabalho demais. Você se importaria de conversar com ele? Talvez ajudar um pouco? Foi assim que conheci o Gabriel, um menino magro, tímido, com olhos fundos de quem já viu sofrimento demais para pouca idade. No começo ele mal olhava para mim, respondia tudo em monossílabos. Mas quando comecei a contar histórias da estrada, os lugares que eu conhecia, as situações engraçadas, os cálculos que um caminhoneiro tem que fazer de distância, combustível, tempo, ele começou a se abrir. Comecei a parar mais vezes. Levava aquelas revistas de caminhão, mostrava as contas de frete, ensinava a regra de 3 usando exemplos práticos. Olha, Gabriel, se meu caminhão faz 3 km por litro e eu preciso rodar 600 km, quantos litros vou gastar? O menino foi pegando gosto pela coisa. As notas começaram a subir e ele foi se apegando a mim de um jeito que mexeu com algo que estava adormecido no meu peito há anos. Aquela coisa de se sentir necessário, importante para alguém. Numa tarde de sábado, Marina me convidou para almoçar na casa deles. O apartamento era pequeno, 2 quartos num prédio antigo, mas tinha aquele calor de lar que minha casa nunca teve. Tinha desenhos do Gabriel na geladeira, fotos da família, cheiro de comida no fogão. Comemos macarronada. O Gabriel comeu 3 pratos, o que fez Marina rir pela primeira vez desde que eu a conhecia. Assistimos um filme juntos. Joguei videogame com o menino. Eram coisas simples, mas que faziam um barulho danado no meu peito vazio. Foi naquele dia, quando o Gabriel foi dormir e ficamos só nós 2 na salinha, que Marina me contou a verdade. E tudo desmoronou. Roberto, eu preciso te falar uma coisa. Tô doente. A voz dela estava calmamente controlada, mas dava para ver o medo nos olhos. Descobri há 3 semanas. É um problema sério no coração. Uma válvula que está falhando. Preciso de cirurgia, mas a fila do SUS está em 10 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. 10 meses? Você aguenta esperar 10 meses? Os médicos dizem que dá para esperar, mas é arriscado. A qualquer momento a válvula pode falhar completamente. Aí não vai ter tempo de esperar fila, vai ser emergência. E emergência em hospital público você sabe como é. E particular? Quanto custa? R$85 mil. Já vendi tudo que tinha de valor. Consegui juntar 12 mil. Tô tentando fazer vaquinha online, mas não tá dando muito resultado. As pessoas têm seus próprios problemas. Aquela noite não consegui dormir na cabine do caminhão. Fiquei olhando para o teto, calculando, revirando minha vida inteira na cabeça. Levei 2 semanas para tomar a decisão. Conversei com o gerente da transportadora. Fiz contas, refiz contas. Visitei 3 despachantes. Tirei valor de mercado. E então fiz a coisa mais louca e mais certa da minha vida. Vendi meu caminhão. Aquele Scania 2012 que era meu orgulho, meu instrumento de trabalho, minha casa sobre rodas há 13 anos. O caminhão que eu lavava todo fim de semana, que conhecia cada barulho, cada manobra, que tinha me levado do Oiapoque ao Chuí, que tinha sido minha companhia nas madrugadas solitárias. Consegui R$92 mil. Quando cheguei no hospital numa quarta-feira de manhã, com o envelope na mão e o coração disparado, Marina estava no corredor conversando com uma colega. Roberto, o que você está fazendo aqui no meio da semana? Você não tinha rota hoje? Entreguei o envelope na mão dela. Não abre agora. Abre em casa, na frente do Gabriel. Mas ela abriu ali mesmo. E quando viu o dinheiro e a carta que eu tinha escrito explicando tudo, as pernas dela falharam. Ela sentou no chão do corredor e começou a chorar de um jeito que fez 3 enfermeiras e 2 médicos correrem até nós. Você vendeu seu caminhão? Roberto, não. Isso é sua vida, seu trabalho, seu sustento. Eu não posso aceitar. Você enlouqueceu. Ajoelhei na frente dela, ali mesmo no chão frio do hospital, sem me importar com as pessoas olhando. Marina, me escuta. Eu passei 25 anos dirigindo sozinho naquele caminhão. Sem propósito. Sem nada que me fizesse realmente querer acordar no dia seguinte. Você e o Gabriel me devolveram algo que eu achei que tinha perdido para sempre. A vontade de viver. Um caminhão eu compro outro. Eu arrumo outro emprego. Mas você e aquele menino lá em casa, isso eu não encontro em lugar nenhum.
Faz essa cirurgia. Vive. Por você, pelo Gabriel. E se quiser ser egoísta, vive por mim também. A cirurgia foi marcada para 10 dias depois. Fui eu que levei ela para o hospital às 5 da manhã. Fiquei na sala de espera às 7 horas que durou o procedimento, junto com o Gabriel, que não largava da minha mão. Quando o médico saiu e disse que tinha sido um sucesso, que ela ia ficar bem, o menino me abraçou e chorou no meu peito. E eu chorei também, sem vergonha nenhuma. Hoje, 1 ano e meio depois daquele dia, minha vida é completamente diferente. Arrumei emprego como motorista numa transportadora local, dirijo o caminhão da empresa. Ganho menos. Não tenho mais a independência de ser dono do próprio nariz. Mas tenho fins de semana livres pela primeira vez em 25 anos. E nesses fins de semana, eu sou o tio Roberto para o Gabriel, que passou de ano com nota 9 em matemática e agora quer ser engenheiro. Sou o companheiro da Marina, que voltou para o hospital com o coração literalmente novo, mais forte do que nunca. Reconstruímos o gol dela juntos, eu e o Gabriel. Aprendi que família não é só sangue, é escolha. É estar presente, é se importar de verdade. Aquela parada no acostamento na noite de chuva não salvou só a Marina, salvou a mim também. E você aí que está me ouvindo, já ajudou alguém de uma forma que acabou mudando sua própria vida? Deixa nos comentários, quero saber sua história. E se isso aqui te emocionou, compartilha com aquela pessoa que está precisando acreditar que ainda existe gente boa nesse mundo. Um abraço do Roberto e até a próxima história.